Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Fala, rapaziada, vamos trazer notícias do nosso Cruzeiro cabuloso, o maior de Minas. Rapaziada, Caio Jorge foi num programa da ESPN e eles fizeram umas perguntas para ele e ele respondeu com autoridade e firmeza, mostrando que ele não é só craque dentro de campo, que ele está demonstrando para o Cruzeiro, mas também fora de campo e nos programas que ele está sendo convidado, e ele está respondendo com autoridade, como pergunta de saída de Dudu e a permanência de Leonardo Jardim, a confiança que o Pedrinho tem para o Leonardo Jardim. Rapaziada, esse mostra que é um jovem muito promissor e craque. E muito sério, um grande profissional. Então, bora conferir essa entrevista que fizeram com o nosso craque Caio Jorge. Mas antes disso, você que acabou de chegar e não é inscrito, se inscreva. E se o Caio Jorge merece um comentário, deixe o seu comentário e o seu like, se ele merece o seu like. Então, bora conferir essa entrevista que fizeram com o nosso craque Caio Jorge. Bora lá! Muitas vezes, quando um clube contrata jogadores tão valiosos como o Cruzeiro contratou, e a gente viu isso com o Diniz, se as coisas não andam bem, sobra para o técnico, sobrou para o Diniz. Nesse caso do Dudu, serviu para vocês também enxergarem que, opa, o Pedrinho tá com o Jardim. Se sobrar para alguém, vai sobrar para os jogadores agora. O Pedrinho está confiando nas decisões do técnico. Sim, como você falou, o Pedrinho, ele confia muito no professor Jardim. O professor Jardim chegou, arrumou a casa, como vocês viram. É um treinador que dispensa comentário, na passagem na Europa gigantesca. E ele super acolheu a gente e a diretoria e ele estão bem unidas. E acredito que quem for bater de frente com eles não vai se dar bem. Como é que ele é nessa parte de relacionamento, na parte disciplinar? Como é que você definiria o Leonardo Jardim? Ele é bem rígido, mas é um cara que dá total suporte, total confiança. Quando o jogador não está no seu melhor momento, ele puxa você, faz reuniões específicas ali, mostra onde você precisa melhorar. Então, acredito que todos do elenco hoje estão vivendo um bom momento, com confiança, com a mente super tranquila para jogar bola. Do ponto de vista tático, a maior diferença que você sentiu foi na competição, na intensidade, no pressionar sem bola. É algo que ele fala, ou que ele falava desde a primeira coletiva, desde o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, que ele sentia que o time tinha que pressionar mais, competir mais sem bola. Isso foi muito passado para vocês? Com certeza, além do competir, ele sempre deixou claro que quem não correr com ele, quem não correr para o time não joga. Então, você vê hoje todo mundo dando carrinho, até o último lance do jogo ali, todo mundo bem ligado, concentrado, e isso está sendo um diferencial. Caio, só uma situação. A saída do Dudu, porque o recado que foi nos passado era o seguinte, olha, o comando vai ser diferente. Eu acho que isso pode ser um recado para o elenco do Cruzeiro. É um jogador que o Cruzeiro contratou esperando muito, não jogou tão bem, o Cruzeiro tá negociando. A saída do Dudu teve que impacto pro elenco. O grupo de jogadores tratou de que maneira, o Dudu saindo da maneira que saiu. Um jogador que chegou, teoricamente, para jogar. E o time parece que deslanchou a partir dali também. Tem ligação com mudança no elenco? Tem ligação com algum impacto que internamente isso deu? Então, em alguns momentos o Dudu se mostrou um pouco satisfeito com a diretoria, com o treinador, então eles acabaram resolvendo da forma que tinha que ser. E foi um exemplo também para o grupo, para fechar a boca e trabalhar. Então a gente está bem ciente do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado, tem uma diretoria muito boa que nos ajuda o tempo todo, está sempre presente. O Matos também, quando estava, era muito importante para a gente ali dentro do clube, e eles nos dão total confiança para desempenhar o melhor papel dentro de campo. Você olhava para o Gabigol e imaginava uma disputa, ou você já pensava que poderia existir uma dupla de ataque funcionando bem entre vocês dois? Então, nos últimos anos, nos últimos jogos, desde que ele estava no Flamengo, ele já não estava mais de centroavante, estava um pouco pela beirada, um pouco de meia ali. Sim. Então, quando ele chega, para mim, foi muito bom. O Gabriel é um jogador experiente, com muitos gols na carreira, sempre me dá alguns toques ali. E ele sempre fala nas entrevistas que gosta de uma dupla, e ele tem sido muito importante para mim no Cruzeiro. Caio, deixa eu tirar uma dúvida com você, que sua saída do Santos foi uma saída meio conturbada. O Santos tinha uma versão e talvez quem trabalhava com você tinha uma outra versão.
de que o Santos tentou renovar o seu contrato, ele acabava, e o Santos dizendo que você sairia, o Santos não receberia nada, mas era um clube formador, e a versão de quem trabalhava com você era outra, de que conseguiu ainda levar um valor para o Santos. Como que foi essa saída? E por que alguns jogadores que são formados pelo Santos têm tido essa saída conturbada? É a diretoria, é o contato de diretoria com o empresário, é o empresário de alguns jogadores. Como se explica isso? Porque outros jogadores, assim como você, formados pelo Santos, quando deixam o Santos, sempre fica alguma coisa mal explicada e mal aparada. Exatamente. Eu nunca tive muita oportunidade de falar sobre a minha saída do Santos. Mas eu tinha... Meu contrato estava acabando, todo mundo sabe, com o Santos. E aí os clubes lá de fora fazendo contato o tempo todo com o Santos, com o meu empresário. E eu tinha um contrato meio que renovado já, apalavrado com o Santos. Só que aí, mudança de diretoria, um rolo danado lá que na época estava... Acho que o Pérez estava com um processo lá. Sofreu impeachment. E aí ficou um tempo afastado, só que antes tinha o... Alguém me recorda o nome do... Antes era o Odílio? Não, Do Pérez? que tinha assumido a diretoria era Orlando Rolo. Rolo. o Rolo. Era o vice Que era o do vice do Pérez Zé e Carlos foi o Pérez. Aí eu presidente por tinha- alguns meses. É isso. E aí, quando o Pérez estava afastado, eu tinha já renovado o contrato com... Renovado não, a palavra, deixado na gaveta ali com o Rolo. Só que aí o Pérez falou, não, deixa que quando eu voltar, eu quero fazer o contrato dele e tal. Só que acabou que não deu tempo, que ele ficou suspenso, punido. E eu precisava resolver minha vida. A Juventus chega de uma forma muito, muito importante na minha carreira. É um clube grande que eu acho que dificilmente algum jogador recusaria. E eu, como todo atleta que tem um sonho de jogar na Europa, eu não poderia recusar essa proposta. Você disse que a previsão inicial era de 1 ano. Então não foi um ligamento cruzado qualquer. Teve agravamento nessa lesão? Cara, foi ruptura do tendão patelar 100%. Perdi movimento, perdi toda a musculatura que eu tinha. Tive que reaprender a contrair a musculatura com joguinhos do aparelho aqui. Foi muito complicado. Você chegou em algum momento a pensar nas tentativas de retorno de que não iria rolar mais? No meu primeiro treino de transição, assim que eles falaram, você está liberado para começar a correr hoje. E aí botaram uns 5, 6 conezinhos assim e falaram, faz um zigue-zague aí. E aí comecei a fazer e não conseguia me mexer. Meu joelho duro, travado, eu falei, ih, acabou minha carreira. E parei. E aí, Hoje você Cabeça consegue... vai, Não, na cabeça hora. pira na hora. Na hora. Você tem um corpo 100% saudável e do nada você volta de uma lesão. Muito novo. Muito novo, volta de uma lesão e comecei a fazer o zigue-zague e não tava nem conseguindo direito. Eu falei, meu Deus do céu. o que que eu Hoje vou você fazer? consegue fazer exatamente os mesmos movimentos ou você sentiu alguma mudança do seu corpo após a lesão? Hoje eu me sinto melhor do que antes da lesão. Com mais força, com mais agilidade. Me sinto muito bem. A gente tem 1 minuto e meio. Você consegue contar pra Consegue. gente a história do Cristiano Ronaldo que você contou agora no intervalo? Então, vamos lá. Foi um treino de finalização. Ele acabou me chamando e chamando os 2 garotos ali. Até então achei que ia ser rapidinho, né? Que o treino já tinha sido puxado. E aí ele falou, quem perder paga uma janta. A gente, não, beleza. Vamos dar vida, né? Contra o Cristiano, tentar ganhar dele. Uma história pra contar. E aí começou a chutar 10, 15, 20, 30 vezes de um lado e falei, vai acabar. Ele, não, vamos pro outro agora. Só de esquerda. 10, 15, 20, 30 e começou a ficar pesado o adutor, perna pesada. E aí, faltando acho que uns 2 chutes para acabar assim, a competição entre a gente, eu fui dar um chute com a esquerda, acabei rompendo a coxa aqui, Lesão muscular. lesão muscular. ele inteiro. Aí já E ele tá chutando levantei, até agora. bandeira branca, falei, E tô qual fora. foi o placar da brincadeira? Irmão, foi uns 40 a 25. E pagou o jantar? Então a gente teve que... É que ele não consegue sair em Turim, né? Não conseguia. Ah, tá certo. Mas a gente teve que depositar um valor lá pra ele. Rapaziada, isso mostra o quão grande que Caio Jorge está sendo dentro de campo e fora de campo, um craque. Olha para você ver o que ele falou. O Pedrinho já tinha dito, pode sair o time todo, mas o Leonardo Jardim fica. A gente está tão acostumado dos jogadores fazer montinho e tirar o técnico, só que dessa vez foi diferente e o Pedrinho acertou. Muitas pessoas diziam que o Pedrinho não entendia, ele era um grande empresário, mas não entendia nada de futebol. Só que ele deu a resposta nisso aí, porque ele permaneceu o técnico
e falou: qualquer jogador que tiver insatisfeito que saia, porque o técnico permanece. Nele eu tenho confiança. Assim mostrou quando aconteceu com o Dudu, que o Dudu queria fazer de tudo para tirar o Leonardo Jardim. Só que o Pedrinho manteve a sua fala. Isso é muito bom. E mostra também o tanto que Caio Jorge é um profissional, um grande profissional. E mostrou aí, ó, depois da saída do Dudu, todos os jogadores entenderam. A gente não pode fazer mais nada, que quem tem mais moral aqui é o Leonardo Jardim. Então vamos colar. Se não tem como tirar ele, vamos colar com ele. E os jogadores entenderam. Hoje é um ambiente magnífico, um ambiente muito bom. Cara, isso é bom demais a gente ouvir isso. É muito bom a gente saber que agora estão todos colados com o Leonardo Jardim. Rapaziada, é bom saber que hoje o Cruzeiro se tornou novamente gigante. Aliás, o Cruzeiro sempre foi gigante. Ele só tinha adormecido, mas agora o gigante acordou e está incomodando muitos. Rapaz, isso é muito bom. Rapaziada, galera, antes de eu pedir o seu like e os seus comentários, eu quero agradecer muito a vocês. Muito, muito, mas muito mesmo. Vocês são magníficos. Assim como Caio Jorge é craque dentro de campo e fora de campo, vocês estão sendo craque. Aqui vindo nesse canal, no nosso canal, que não é só meu, é nosso canal. Rapaziada, em pouco tempo eu alcancei mais de 5.000 inscritos. Em uma semana eu estava com 4.000 e pouco, eu alcancei mais de 5.000 inscritos. Isso tudo eu agradeço e dou a vocês essa comunicação. Cara, é muito bom, sabe? É muito bom saber que vocês estão aqui gostando do nosso trabalho. Então, só reforçando, para não perder o costume, se você não é inscrito e chegou até aqui, através de todos nós que somos família do Cruzeiro aqui, família cruzeirense, família de farda, de camisa, dessa maravilhosa camisa, você que acabou de chegar e não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like se Caio Jorge merece o seu like, se ele merece o seu comentário, deixe o seu comentário pro Caio Jorge aí. Quem sabe chegue até a ele. Quem sabe, né? Chega até a ele, porque ele não pode chegar até a ele. Pode chegar, mas se não chegar, ele tem amigo, ele tem parente que pode estar vendo este canal, que venha mostrar para ele o tanto, o carinho que a gente está sentindo por ele, o amor que a gente está sentindo por ele e o que ele está fazendo para o nosso Cruzeiro cabuloso, o maior de Minas. Rapaziada, então é só isso e novamente eu agradeço muito a vocês, muito, mas muito mesmo, e que a gente venha continuar crescendo este canal. Que este canal é de todos nós, não é só meu, é de todos nós, porque vocês também faz parte da nossa família do Cruzeiro. Então, galera, é só isso. Até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Fui!